Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia, seu anfitrião, sou eu, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, e Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine. Este é o último episódio desta Semana de Estilo, esta série de vídeos lançadas aí ao longo desta semana, contendo algumas observações, em formato de mini aulas, em que eu abordo alguns estilos e escolas relativos à arte moderna, melhor dizendo, mas não somente restrito a elas, porque nós vimos reverberações nos movimentos seguintes e também como as artes clássicas acabaram de alguma forma sendo responsáveis por esses estilos, essas escolas e movimentos. E hoje nós vamos conversar sobre futurismo, mas antes de mais nada eu já preciso dizer para você deixar aí o seu joinha, clicar no inscrever-se se você é novo no canal, compartilhar esse vídeo, badalar a sineta para receber nossas notificações e deixar muitos comentários aí embaixo para que nós podemos arregimentar o algoritmo para fazer esta teia de ideias crescer cada vez mais, e com a sua ajuda eu tenho certeza que vamos chegar lá. Também preciso dizer que aqui embaixo na descrição vocês encontram algumas coisas. Primeiro, se vocês quiserem nos apoiar institucionalmente, financeiramente, moralmente, tá tudo aí embaixo para vocês darem uma olhada, né? Nós temos os links pertinentes a isso e também nós temos um link único para todos os livros que eu cito aqui no canal, para que vocês tenham isso anotado com vocês. E por falar nisso, eu já quero fazer o meu merchan aqui dos dois livros que neste ano de 2021 eu organizei e lancei. O primeiro deles, olha só, Na Treva da Província, né? Poemas escolhidos de Emiliano Perneta. Emiliano Perneta, um revolucionário da poesia simbolista, pouquíssimo lembrado, poeta paranaense cujos versos são tão pungentes quanto um Augusto dos Anjos, por exemplo, né? Ou um Baudelaire, talvez. E este poeta, então, já estava um pouco esquecido aí na história. Eu estou fazendo esse trabalho de recuperação. Editora Cotter, dei uma olhada aqui na lista única, como eu falei, vocês vão encontrar mais detalhes deste livro, Na Treva da Província. E para a editora Desconcertos está em segunda edição o meu livro que foi lançado em primeira edição em 2019 e que agora chega em segunda edição, revisto e atualizado, Cinefilia Crônica, comentários sobre o filme de invenção, uma compilação dos artigos que eu escrevi desde 2017 para os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de algumas revistas como Cult, né? Algumas revistas online também acadêmicas, e aí estão todas compiladas aqui estes textos, estes ensaios, não é? Inclusive tem um ensaio aqui que completa bastante aquilo que nós vamos conversar hoje a respeito do futurismo, tá certo? Bom, vamos lá então falar sobre futurismo, né? Este movimento aí que é bastante controverso, esse senhor que está na thumb do nosso vídeo, né? Filippo Tommaso Marinetti. Um poeta e artista plástico também, mas se destacou sobretudo na poesia. Ele é o pai do futurismo porque em 1909 ele publica no jornal francês Le Figaro um manifesto futurista, só o primeiro de vários manifestos futuristas em todos os âmbitos, vocês já vão compreender. Ocorre que quando nós olhamos para o movimento futurista, muitas pessoas olham para o manifesto e percebem uma espécie de doutrina quase, uma ideologia, né, reacionária, muito reacionária, voltada justamente para o belicismo, para a violência, enfim, né, para o preconceito. E quando nós olhamos para as artes futuristas, a gente percebe que é totalmente o contrário, é uma arte de ruptura, é uma arte, quer dizer, não é que é bem o contrário,
é também algo voltado para a velocidade, para a modernidade, para o futuro, né? Mas não não traz em si toda a carga negativa que o manifesto traz, né? Por isso que eu costumo chamar o futurismo de um movimento reacionário e progressista ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é a esquizofrenia da modernidade, é aquela esquizofrenia que tomava o mundo ali às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando tudo iria mudar, não é? Então é muito importante a gente pensar primeiro neste manifesto futurista para depois olharmos as obras de arte, não é? Filippo Tommaso Marinetti, então, publica esse manifesto que é bem longo. Eu estou deixando o link aqui embaixo para vocês darem uma lida nele, ele é bem longo, né? E aí vocês vão poder ler em detalhes e constatar por vocês mesmos, né, como o Marinetti estava imbuído de uma verve de destruição para reconstruir, coloca-se tudo abaixo e levanta-se tudo de novo. Isso se afina com as grandes mudanças tecnológicas que a própria modernidade traz ao homem, né, na virada do século retrasado para o século passado, mas também tem um pouco a ver com a própria história da Itália, né, porque a Itália é exemplo da Alemanha, como eu mostrei em vídeos anteriores, já mencionei isso. A Alemanha se unifica tardiamente, a Itália também vai se unificar tardiamente, né? Isso vai acontecer ali na segunda metade do século XIX. E a partir dessa unificação, o Estado italiano entende que, em termos de educação, cultura, bem-estar social e assim por diante, é preciso criar uma unidade nacional. Porque a Itália, como vocês devem imaginar, o território da Itália, a bota ali, né, sempre foi um território cheio de pequenos reinos, e quando unificados, é claro que cada um desses estados, né, desses pequenos estados, tinham a sua própria identidade, o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma. E então, em prol de uma unidade nacional, entende-se que seria interessante justamente que uma língua, primeiro de tudo, fosse unificada, que se encontrasse um italiano normativo, e para isso vai se buscar influência no italiano do poeta Petrarca e do outro poeta Dante Alighieri, né, para se constituir essa língua normativa, claro, sem desprezar as localidades, os dialetos locais, não é? Mas precisava-se de uma língua nacional. Também precisava-se de uma cultura nacional. E para isso a imprensa, que no começo do século XX já está tão evoluída em termos de jornais, revistas, circulação, né, de periódicos e assim por diante, vai contribuir muito para isso. Mais adiante, o próprio rádio e o cinema também. Mas sobre o cinema, como maneira de unificação cultural da Itália, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então o Marinetti se encontra justamente nesse período aí, na primeira década do século XX, bastante excitado com a ideia de que a Itália entre no mapa das grandes nações do mundo, né? Reclame seu posto, assim como a Alemanha queria reclamar seu posto perante as grandes nações e os grandes impérios, a Itália também vai querer exercer esse papel. E o Marinetti faz isso de uma maneira bastante peculiar, porque ele vai incentivar que primeiro se faça uma higiene no mundo, né? Vou ler para vocês aqui só alguns pontinhos desse manifesto futurista para vocês terem uma dimensão do pensamento vigente ali quando ele chancela esse manifesto, né? Olha só alguns pontos, ó. Já não há beleza senão na luta, né? Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem, olha só, né? Quer dizer, na verdade o homem é o ser preponderante aqui, o dono da natureza, e a luta fará dele uma criatura melhor, né? Estamos no promontório extremo dos séculos.
Por que haveremos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem, vivemos já o absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. A velocidade está muito presente nesse manifesto e no ideário futurista, né? No carro, no avião, enfim, na motocicleta e assim por diante. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. Aqui a coisa começa a ficar perigosa, tá? O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Que é isso, Marinette? Né? Parece aqueles adolescentes que tomaram toco e juraram vingança, né? Adolescente e muita criança crescida que eu sei, né? Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. O Marinette, ele tava com bastante bilis negra no seu corpo aqui, né? Enquanto redigia este manifesto, porque vejam vocês que muito do que está aqui, né, no manifesto de 1909, vai aparecer num movimento político extremamente nocivo à humanidade, que é o fascismo de Mussolini. Por isso que dizem que Marinette era um homem que flertava com o fascismo. Não é bem assim, é que aquelas ideias que o Marinette tinha são as mesmas ideias que depois os próprios fascistas vão desenvolver, tá? Mas vocês veem que de fato é meio problemático, né? Mas, mesmo assim, uma série de artistas, homens e mulheres, né, curioso, começam também a publicar os seus manifestos futuristas. Então nós temos o Manifesto da Mulher Futurista, o Manifesto da Culinária Futurista, da Moda Futurista, enfim. A ideia era que o futurismo se tornasse, de fato, uma forma cultural, um meio de vida, um espaço social, né? Porém, obviamente com esse lado nocivo aí pulsando, né? A gente não pode desprezar. O Marinette, enquanto artista, ele se destacou mais na poesia. E a poesia do Marinette é justamente algo que vai influenciar muitos dadaístas anos depois, né? Que é a fragmentação da linguagem, a multiplicidade de vozes, a polifonia própria das grandes metrópoles modernas, né? Como se você estivesse caminhando na rua e ouvisse de passagem fragmentos de conversa de outras pessoas e tentasse reunir isso num poema, né? Ou num monólogo só, né? Poemas normalmente para serem lidos em várias vozes, e o mais famoso do Marinette é justamente Zang Tum Tum, que na verdade, de novo, né, parecem onomatopeias, parecem os sons emitidos por dispositivos mecânicos criados pela mão do homem, não é? Eu estou deixando aqui embaixo na descrição também um link para que vocês ouçam o próprio Marinette declamando esse poema, tá? Lá nos anos 40, 30 ou 40, né? E aí vocês vão ver como ele interpreta esta obra, né? Com dramaticidade, com polifonia, né? Então sempre muito interessante a gente ter esse contato com a arte do Marinette, embora nós saibamos que as suas ideias, num primeiro momento, quanto ao mundo, quanto à política, quanto às instituições, museus, academias, teatros, etc., fossem bastante enviesados, né? Vamos agora falar daquela parte, como eu disse, que é extremamente progressista e muito bem construída, não é? Quero mostrar para vocês aqui primeiro duas obras do gênio Umberto Boccioni. O primeiro deles, esta obra, esta tela, que como vocês podem ver, empresta muito da pintura abstrata, um pouco do cubismo. O cubismo vai estar bastante presente nas obras
futuristas, né, o cubismo de Picasso, não é tanto o caso desta tela aqui, senão justamente por esta sobreposição de riscos rápidos e que cruzam o ponto de vista do espectador, criam dimensões várias no mesmo plano, não é? E as cores sempre muito vibrantes, ainda que abstratas, dá pra gente perceber que emula justamente esse caos que o Marinetti apregou aí, né, traz como uma espécie de revelação de um mundo que está nascendo, né? Agora, a obra mais conhecida do Boccioni, sem dúvida alguma, é a sua escultura deste novo homem futurista, desta pessoa futurista, e como vocês podem ver, parece mais um ciborgue, um robô, não é? Que caminha resoluto, né, à frente, como se rompesse o espaço diante de si, e estas formas sensuais, sinuosas, funcionam como se fossem a própria carne metálica deste ciborgue e também o efeito do vento, do ar sendo irrompido justamente por esta figura. Esta escultura, né, existem 2 ou 3 cópias, né, quer dizer, o Boccioni fez 2 ou 3 exemplares, um deles está no Tate Modern de Londres e o outro está aqui no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, o MAC USP, não é? Então vale muito a pena ver esta escultura pessoalmente, porque de fato é uma bela obra, exprime totalmente esse espírito, a parte progressista do espírito futurista, não é? Mas nós tivemos outros subgêneros, digamos, dentro da arte futurista, como, por exemplo, o dinamismo, né? O dinamismo e o fotodinamismo. Quanto ao dinamismo, eu tenho aqui esta obra também icônica de Giacomo Balla, né? Giacomo Balla pintando aí um dachshund, né? Na coleira, sendo levado a passear por uma pessoa, e vejam como Giacomo Balla replica o movimento do cachorro, da coleira, dos pés dessa pessoa, quase como nós veríamos depois em desenhos animados anos depois, né? Ou nos quadrinhos, enfim, para emular o movimento dentro do mesmo plano, ou seja, para dar a ideia de movimento contínuo, não é? E nós temos o fotodinamismo de Anton Giulio Bragaglia, né? E o Bragaglia usava fotografias, né? Ele trabalhava primordialmente com fotografias, e usava técnicas como exposição mais longa, né? Abre-se o obturador e deixa o obturador da câmera aberto por mais tempo, portanto vai captar oscilações no movimento das pessoas e dos objetos que estão à frente da lente, né? E como vocês podem ver, também no momento em que há a revelação fotográfica, vocês conseguem entender que ele está tentando emular o movimento das coisas a partir da figura estática, tá? Ocorre que o Bragaglia, né, agora sim, indo para o cinema italiano, o Anton Giulio Bragaglia, ele não trabalhava só com fotografia. Ele e os irmãos dele, na verdade, né, ele tinha 4 irmãos, todos eles trabalhavam na indústria cinematográfica italiana. E é preciso dizer aqui que nesse contexto da Itália querer de alguma forma criar uma cultura forte para poder espalhá-la, né, por todo o território e criar assim o espírito italiano, investiu muito rapidamente no cinema, porque entendia que era um meio de comunicação crescente entre as massas. E era de fato, né? Portanto, aquilo que a gente conhece como Hollywood, que vai nascer a partir mais ou menos de 1910, mas só vai se consolidar depois da Primeira Guerra Mundial de fato, para a Itália aquilo já era moda passada, porque a Itália começa a abrir grandes estúdios, sobretudo em Turim, que é o primeiro polo cinematográfico, talvez assim, importante na Europa, né? Turim, e produzindo grandes obras, desde épicos baseados na própria cultura italiana do passado, né? O Inferno, de Dante Alighieri, a Quo Vadis, né? Cristo, né? Que é a Paixão de Cristo, que é um filme também mais ou menos ali daquele período, até filmes mais cotidianos, né? Filmes de aventura, enfim.
enfim, né? E o Bragalha, então, trabalhando com o cinema, decidiu fazer aquilo que é conhecido hoje como o primeiro e único também filme futurista, né? Trata-se de Thaís, né? O nome Thaís. E aqui eu tenho um fotograma de Thaís, em que vocês podem perceber justamente essas linhas estranhas, né? Meio abstratas, meio geométricas, bastante sensuais, a imagem da mulher ali também com um figurino diferente e tal, né? Este é o filme Thaís, que na verdade não passa de uma espécie de melodrama em que nós temos a figura da mulher sedutora, destruidora de corações, todos os homens em torno dela caem em desgraça por amá-la, não é? Enfim, isso para o Bragalha serve de pretexto para ele explorar justamente essa estética futurista nos cenários, nos objetos de cena, nos figurinos. Porém, o filme não é tão orgânico assim. Feito em 1917, né? Preciso se dizer isso. Hoje em dia vocês encontram, eu vou deixar o link aqui embaixo também do filme Thaís para vocês assistirem, mas o filme não está completo, não chegou completo até os nossos dias, né? Portanto, é um pouco complicado até de entender a história e também porque a cópia que chegou está bastante desgastada, né? Eu não conheço nenhuma cópia atualmente em circulação que tenha sido recuperada ou coisas do gênero. Hoje em dia vale como um artefato, né? Porque de fato carece um pouco dessa organicidade da própria estética futurista de uma forma geral. Como eu falei para vocês, o futurismo vai depois influenciar fortemente o dadaísmo, né? E o próprio surrealismo em alguma medida, tá? Mas o mais importante é a gente pensar nesse movimento como um primeiro momento na história da arte, na história das vanguardas, em que a ruptura é bradada, né, com tanto ímpeto, né? Vocês viram pelo manifesto do Marinetti, embora o manifesto dele seja por muitas vezes reacionário, mas para nós que estamos em 2021, tá? Por isso que eu falo, a história deve ser vista com os olhos da época em que os fatos acontecem. Hoje, felizmente, nós estamos erradicando todo esse pensamento que eu acabei de falar para vocês aqui, embora ainda haja uma resistência mal intencionada. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho, sobretudo criando conhecimento para vocês. Sobre o futurismo russo, se vocês ficaram se perguntando, eu vou falar num outro vídeo, porque esse daqui já está na medida para que nós encerremos a nossa semana de estilo, que me deu muito prazer em fazer. Se vocês querem mais ciclos com assuntos específicos, deixem muitos comentários aí embaixo. Conheçam o nosso grupo no Telegram, que o link está aí embaixo também. Lá vocês podem se manifestar também e tomar contato com as dicas que eu mando, os vídeos que eu mando, as matérias que eu mando, enfim, a gente fica em contato permanente. De novo aqui embaixo vocês vão encontrar os links para que vocês possam nos apoiar moralmente, financeiramente, intelectualmente, como quiserem e como puderem. A lista de livros que eu já mencionei, onde vocês vão poder encontrar todos os livros que eu já mencionei aqui no canal. E quando eu menciono, eu sempre coloco lá, sempre está em constante atualização. Todos os links para vocês entrarem em contato comigo, Instagram, Twitter, e-mail, enfim. E quero convidá-los para que na semana que vem vocês continuem conosco, porque aí nós passaremos a postar vídeos semanais, né? E em breve eu venho com mais novidades, porque estamos preparando um ciclo de cursos mais longos e mais densos para que a gente possa se aprofundar nesse mundo maravilhoso do universo transdisciplinar que pressupõe a história da arte, o cinema, pesquisa acadêmica, filosofia, psicanálise, fenomenologia, enfim, tudo isso que me dá grande prazer em falar a respeito e me dá grande prazer vir até vocês para trazê-los novidades e enriquecer o seu repertório. Muito obrigado pelo prestígio, nos vemos no próximo vídeo, beijos!